no acompanhamento de uma transformação cultural em resposta a uma transformação social e econômica no país. Você não acha que a transformação dos meios de comunicação estão sofrendo uma transformação radical? Isso, você não considera isso como uma transformação cultural muito importante no momento atual das transformações sociais e econômicas? Não, veja, uma coisa é você me dizer, hoje, com essas novas tecnologias da TI, tecnologia da informação, há uma mudança substantiva nas formas e modalidades de comunicação no mundo que nós vivemos. É óbvio que isso vai ter impacto sobre a cultura, tem impacto sobre a cultura, certo? Isso aí é indiscutível. O que eu estava dizendo é uma outra coisa, né? O que eu estou falando é o seguinte: não há hoje, em termos de formulação, de manifestações culturais e que tenham sintonia com esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. Eu acho que a gente não deve esquecer isso, um momento de transformação importante na sociedade brasileira. Aquela coisa assim, brincando, uma Argentina ascendeu socialmente no país, isso não é coisa pequena. Isso é um impacto imenso na vida das pessoas, na configuração do país, na capacidade do país enfrentar crises internacionais ou não enfrentar, você entende? Você tem um mercado interno potente. E isso é uma transformação muito grande. Ou seja, proporcionalmente talvez não esteja acontecendo. Veja, então o que eu estou falando é o seguinte: isso está acontecendo, de outro lado está acontecendo essa mudança nas tecnologias, que tem esse impacto. Agora, isso não produziu, essas várias coisas e outras que a gente pode lembrar, não produziram ainda, certo? Um movimento cultural que meio que esteja em sintonia com esse momento que nós estamos vivendo. Eu estou comparando isso com outros momentos da história do Brasil. Estou comparando com os anos 50, 60, que tinha isso, com os anos 30, que tinha isso. Você entende? Eu acho um tanto quanto contraditório um pouco, porque eu acho que a gente vive um momento atual de uma pulverização dos domínios culturais e de expressão, né? Você tem uma sociedade muito mais democrática no sentido de produção cultural do que já esteve em outro momento. Não sei se nós temos, diferente, lógico, nós temos uma sociedade com todos os males, uma sociedade civil muito mais organizada, nós temos uma comunidade cultural muito mais ampla, sem dúvida. Agora, o que eu falo é o seguinte, que essa produção que existe, pulverizada, como você fala, fragmentada, ela não tem pontos de convergência, e não tem pontos de convergência com esse momento que nós estamos vivendo. Ela não expressa esse momento de alguma maneira. Certo? E quais são as suas expectativas em relação a esse encontro, um pouco nesse sentido? Veja, eu acho que é fundamental que a gente faça encontros nessa área, né? Na área de estudos da cultura, na área de estudos de políticas culturais. Eu acho que é uma área nova, eu tenho fascínio pelas áreas novas, as áreas não instituídas. São as áreas mais interessantes, mais criativas, com maiores possibilidades. Agora, paradoxalmente, nós lutamos pela institucionalização, pela consolidação dessas áreas e, portanto, elas perdem todo esse charme, esse interesse e essa possibilidade de criatividade, né? Como o Manhani estava falando, quer dizer, uma coisa é a USP enquanto instituição consolidada, a capacidade de experimentação dela é limitada. Outra coisa, por exemplo, é a USP Leste, por não ter toda a institucionalidade pesando aqui, a capacidade de experimentação, de invenção é muito maior. Mas, no fundo, o paradoxo da história é que nós lutamos para que a institucionalidade cresça e se consolide. Portanto, nós percamos a capacidade de experimentação. É um desafio, né? Tá ok. A dificuldade aí talvez é você criar uma institucionalidade que ela tenha ela seja permeável à invenção, à criatividade, à inovação, né? Reinventar a institucionalidade. Mas não é fácil isso, porque a institucionalidade cobra seu preço também, né? Tá ótimo.